Na década de 1930, o Nordeste brasileiro viveu uma tragédia silenciosa. Uma tragédia que, apesar de sua magnitude, permaneceu nas sombras da história. Uma seca terrível devastou a região, espalhando fome, miséria e morte. As terras secaram, os rios desapareceram e a vegetação murchou sob o sol implacável. As famílias, desesperadas, lutavam para encontrar água e comida. Para lidar com a situação, o governo brasileiro criou campos de concentração para confinar milhares de sertanejos. Esses campos foram estabelecidos com a intenção de controlar o fluxo de pessoas em busca de ajuda. Esses campos, localizados em áreas remotas, se tornaram centros de detenção com condições desumanas. As pessoas eram forçadas a viver em barracas improvisadas, sem acesso adequado à água potável ou alimentos. É nosso dever lançar luz sobre esses campos esquecidos do Brasil, para que erros como esses nunca mais se repitam. Devemos lembrar e aprender com o passado, para garantir um futuro mais justo e humano para todos. A crise econômica mundial de 1929 impactou fortemente o Brasil, especialmente o Nordeste. A região, que dependia da exportação de produtos agrícolas, viu sua economia desmoronar. Em meio a essa instabilidade, o Nordeste foi atingido por uma das maiores secas de sua história. Milhares de famílias abandonaram suas casas em busca de sobrevivência, intensificando o êxodo rural. Nas cidades, a realidade era de miséria, desemprego e descaso das autoridades. Com a seca se intensificando, o governo brasileiro, liderado por Getúlio Vargas, criou campos de concentração para confinar os retirantes. A seca devastadora que assolava o Nordeste brasileiro forçou milhares de pessoas a deixarem suas terras em busca de sobrevivência. Essas pessoas, conhecidas como retirantes, enfrentavam uma jornada árdua e incerta. A justificativa oficial era sanitária e social. Diziam que os retirantes eram um risco para a saúde pública. As autoridades alegavam que a concentração dessas pessoas em áreas específicas ajudaria a controlar possíveis surtos de doenças e manter a ordem social. No entanto, essa narrativa escondia intenções mais sombrias. Mas, na verdade, o governo confinou os retirantes em áreas isoladas e insalubres. Esses campos de concentração eram locais onde a dignidade humana era constantemente violada. Os retirantes eram forçados a viver em condições extremamente precárias, sem acesso adequado à água, alimentos ou cuidados médicos. Esses campos eram locais de detenção e extermínio, onde os sertanejos enfrentavam condições desumanas. A fome, a sede e as doenças eram companheiras constantes dos retirantes, que muitas vezes não tinham forças para resistir. A mortalidade nesses campos era alarmante e muitos perderam suas vidas em meio a tanto sofrimento. Entender esse contexto é fundamental para evitar que políticas cruéis e desumanas se repitam. Ao revisitar essa parte sombria da história brasileira, podemos aprender lições valiosas sobre a importância de tratar todos os seres humanos com dignidade e respeito. Somente assim poderemos construir uma sociedade mais justa e humana, onde atrocidades como essas nunca mais se repitam. Os campos de concentração no Brasil seguiam a lógica da segregação e desumanização. Os retirantes eram confinados em espaços insalubres e superlotados, onde a fome e a doença eram constantes. Conhecidos como currais humanos, esses campos se espalhavam por vários estados do Nordeste. As condições de vida eram precárias, com falta de higiene, água potável e alimentação adequada. Estima-se que milhares de pessoas morreram nesses locais, vítimas da fome, doenças e violência. Entre os vários campos de concentração, alguns se destacam pela crueldade. Em Ipu, no Ceará, o campo na fazenda Caldeirão se tornou símbolo de repressão e violência. Em Cariús,
A falta de água e as doenças transformaram o local em um cemitério a céu aberto. Em Quixeramobim, testemunhos relatam cenas de violência e humilhações. Esses locais se tornaram símbolos da barbárie e do descaso do Estado brasileiro. Os campos de concentração do Brasil permanecem, em grande parte, esquecidos. A narrativa oficial se calou diante das atrocidades cometidas, deixando a memória das vítimas no ostracismo. Diversos fatores contribuíram para esse pacto de silêncio: medo, repressão, censura. A falta de investimento em pesquisa histórica e a ausência do tema nos currículos escolares perpetuam o desconhecimento. É como se a sociedade brasileira resistisse a olhar para o passado e reconhecer os erros cometidos. O silêncio e o esquecimento têm consequências profundas para a memória e a justiça social. Negar o passado impede que a sociedade aprenda com seus erros e construa um futuro mais justo. A falta de reconhecimento oficial perpetua a dor e a injustiça sofridas pelas vítimas. O desconhecimento sobre os campos de concentração naturaliza a violência e a desigualdade. É fundamental romper o silêncio e lançar luz sobre essa história sombria. Para curar as feridas do passado, é essencial que o Estado brasileiro assuma sua responsabilidade histórica. É preciso implementar políticas públicas efetivas de reparação e memória. O reconhecimento oficial dos crimes cometidos é o primeiro passo para a reparação histórica. A criação de memoriais e museus é fundamental para preservar a memória das vítimas. Transformar esses locais de horror em espaços de reflexão e aprendizado é crucial. A história dos campos de concentração no Brasil serve como um alerta para os perigos da omissão e do autoritarismo. Esses campos, muitas vezes esquecidos, foram um reflexo de uma época em que a intolerância e a falta de empatia prevaleceram. É preciso olhar para o passado com coragem para que os erros não se repitam. Somente através do reconhecimento e da compreensão das falhas históricas podemos construir um futuro mais justo. A criação dos campos foi possível porque o Estado violou os direitos básicos dos cidadãos. A falta de proteção e o abuso de poder resultaram em sofrimento e injustiça para muitos. A educação para os direitos humanos e a valorização da democracia são fundamentais. Ensinar as novas gerações sobre os erros do passado é crucial para que não se repitam. Construir uma sociedade mais justa e igualitária é essencial para evitar novas tragédias. A união e o compromisso com a justiça social são os pilares para um futuro onde todos possam viver com dignidade e respeito. Somente assim poderemos garantir que as atrocidades do passado não voltem a assombrar nosso presente e futuro. Retirar os campos de concentração do Brasil do esquecimento é um dever cívico e moral. Manter viva a memória das vítimas e lutar por justiça e reparação é fundamental. A educação para os direitos humanos e a valorização da democracia são pilares essenciais. Ao honrar a memória das vítimas, contribuímos para uma sociedade mais justa e democrática. Transformar a dor do passado em força para construir um futuro melhor é crucial. O legado da dor deixado pelos campos de concentração é um chamado à ação. Manter acesa a chama da memória e buscar a verdade histórica é um processo contínuo. As histórias de sofrimento e resistência precisam ser contadas e recontadas. Identificar os culpados e entender os mecanismos que permitiram a barbárie é essencial. A busca pela verdade e a defesa dos direitos humanos são os melhores antídotos contra a barbárie.